Então, Let's go to the Word. não fica bravo comigo não. Dá para colocar Romanos 16, Romanos 1, 16, 17? Don't be mad at me, but can you add Romans 1, 16 and 17? Tá bravo não, pessoal. Você quer ver o poder de Deus hoje à noite? Do you want to see the power of God tonight? Você quer realmente que o poder de Deus toque a sua vida hoje à Do noite? you really want the power of God to touch your heart tonight? Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. Romans 1, 16 and 17 Ele fala o seguinte: says, Não me envergonho do evangelho, porque ele, o evangelho, a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O poder de Deus the power of God é a palavra, is the Word of God. só que ela é o poder de Deus But it's the Word of God. para quem crê. It's the power of God for those who believe it. Presta atenção, não é para quem entende, So it's not for those who understand it. é para quem crê, It's for those who believe it. porque você pode entender Because you can't understand e the não Word acreditar no que você entendeu. and not believe in what you've understood. Você pode entender o que a Bíblia diz, You can understand what the Bible mas says, você pode não acreditar. but you cannot believe it. E a sua fé não está relacionada a algum sentimento que você tem. And your faith is not related to a feeling that you have. Fé é um estilo de vida, Faith is a lifestyle. uma atitude de cada vez. It's an attitude every time. Isso é fé, That's faith. um estilo de vida, It's a lifestyle. uma decisão de cada vez. It's a decision every day. Eu decido pela palavra, I decide upon the Word porque eu creio. because I believe it. Porque eu creio, Because I believe eu it, permaneço na I palavra. will stand in the Word. E porque eu permaneço na And palavra, because I stand in the Word, o poder de Deus é manifesto. the power of God will be manifested. E o que é a palavra? And what is the Word? Ah, cara, o verbo se fez carne Oh, the Verb has made himself flesh, e habitou entre nós. and he lived upon us. Jesus é a Amongst- palavra, Jesus is the Word, o verbo vivo. the living Verb. Quer evangelizar alguém? Do you want to evangelize? Primeira notícia. The first new, A primeira coisa que você tem que falar: the first thing you have to say, seu Deus está bem vivo, your God is really alive. sentado num trono, He's sitting at the throne, reinando soberano. and he's reigning sovereign. Todas as nações da terra estão nas suas mãos. All the nations of the earth are in his hand. Não tem ninguém aqui hoje à noite There's no one here tonight que escape do olhar de Deus. that can flee from God's eyes. Mas você precisa crer nisso, But you have to believe in that. porque se você não crê nisso, Because if you don't believe it, alguns momentos você vai sentir que Deus te abandonou. you will feel like God has abandoned you Mas sometimes. como um Deus onipresente, But God, all present, um Deus que está em todos os lugares, God that is everywhere all the time, como ele pode abandonar alguém how can he forsake someone se ele está em algum lugar? if he is there Todo o tempo. all the time? Ele nunca está em lugar nenhum. He's never in nowhere. Ele sempre está em todos os lugares. He's always everywhere. Então não foi ele que abandonou. So it wasn't him that forsaken. Fui eu que não acreditei. I was the one that didn't believe Porque it. no momento que eu achei que eu estava sozinho, Because when I thought I was alone, ele estava lá. he was there. E ele está aqui. And he is here. Você crê nisso? Do you believe that? Porque se você crê nisso, Because if you believe it, isso é o poder de Deus. this is the power of O God. seu Deus vive. Your God is alive. Eu vou começar do final. I will start with the end. Apocalipse 22. Revelation chapter 22, Literalmente do final. literally from the end. Apocalipse 22, a partir do capítulo do verso 1, diz o seguinte: And it says, Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Eles verão a sua face. E o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeias e nem da luz do sol. Cantamos aqui hoje à noite: Jesus brilha mais que a luz do sol. we sang tonight that God shines more than the light of the sun. Ele é a estrela da manhã. He is the morning star.
pois o Senhor Deus os iluminará. O Senhor Deus será a luz da cidade. Because God will be the light of the city. Jesus, Jesus, cheio de glória, full of glory, será a luz da will be Nova the Jerusalém. light in the new Jerusalem. Eles reinarão para todo o sempre. They shall reign forever and ever. Todo sempre. Forever and ever. E não bastasse isso, o versículo 6, o versículo 6 diz: And then it says, o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Você está acreditando nesse negócio? can you believe this? Que tem uma nova Jerusalém preparada, That there's a new Jerusalem that's prepared already. que Jesus senta ao lado de Deus, That Jesus is sitting next to God, soberano, sovereign, reinando, reigning. que ele derrotou a morte na cruz That he defeated death on the cross. e que ele está preparando a casa para mim e para And você, that he is preparing the house for me and you. porque essa é a primeira mensagem. Because that's the first message. Deixa eu falar uma coisa, todos os grandes homens da história morreram, Let me tell you, all the big men in history, they died. inclusive homens que outras pessoas acreditam. Including men that other people believe. Deixa eu te falar uma coisa, Freud morreu, I'll tell you, Freud, he died. Buda morreu, Buddha is dead. Mohammed morreu, Muhammad is dead. mas Jesus está vivo, But Jesus is e alive. bem vivo, And really e alive. reinando, And reigning. e ele nunca mais verá a morte, And he will never see death again. porque ele viu uma vez Because he saw it once para tomar o nosso lugar to take our place e roubar as chaves da morte and steal the keys from death, das mãos de Satanás, from Satan's hands, para que todos aqueles que creem no seu poder so that everyone that believes in his power vivam para sempre. shall live forever. Nesse lugar aqui, cara, In this place here, onde rios de águas vivas vão fluir, where living waters will flow, onde não vai ter mais sol, when will be no more sun, porque a glória de Deus iluminará o lugar. because his glory will bring light to the place. Cara, onde não haverá dor alguma, There will be no sorrow, no pain. onde não haverá maldição nenhuma, There's no curse. não haverá mais lágrimas, There was no tears anymore. mas o Cordeiro estará na cidade. But the Lamb will be in the city, Cara, nós veremos face a face. and we will see him face to face. Você já imaginou o que é olhar na face de Jesus, Can you cara? think about what it looks like to see the face of Jesus? Você quer pregar o evangelho? Do you want to preach the gospel? Você precisa crer que seu Deus vive. Do you have to believe that your God is alive? E é engraçado porque muitas vezes, cara, a gente esquece disso. And it's interesting because a lot of times we forget about that. Mas fica tranquilo, você não está sozinho. But you're not alone in this. Se você for lá para Lucas 24, If you go to Luke chapter 24, você vai ver que teve dois amigos nossos que esqueceram disso. you'll see that two of our friends, they've forgotten about this as well. Então fica tranquilo, que eu já esqueci também. So don't be worrying because I forgot it as well. Você não está sozinho. You're not alone in this. Mas o evangelho é a boa nova. But the gospel is the good news. É a esperança que liberta. It's the hope that brings freedom. Cara, e se a sua esperança estava no chão, And if your hope was on the ground eu today, vou te falar um negócio. I will Hoje Deus tell quer te you. trazer de volta. God wants to bring you back tonight. Lucas 24, a partir do 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Pausa. Okay. O que tinha acontecido? So what was going on? 3 dias atrás, 3 days before that um happened, profeta, a prophet, poderoso em obras, powerful in his deeds, realizador de milagres, a miracle maker, um cara de autoridade, an authority guy, morreu. died. Ele tinha sido crucificado. He was crucified. Já faziam 3 dias. So it was 3 days. Ele falava que era o filho do Deus vivo. He was saying that he was the son of the living God. E ele fazia os sinais do Messias. And he was doing miracles that showed that the Messiah. Mas ele morreu. But he died. 3 dias. 3 days. E esses homens estão indo pelo caminho. So these men are going through the path. Então é mais ou menos 4 ou 5 horas de caminhada. So it's kind of 4 to 5 hours of walk. E eles iam discutindo pelo caminho. And they were talking in the path. Tristes. They were sad, Pensando, nossa, esperança morreu. thinking, wow, our hope is dead now. Mas o texto continua. Enquanto conversavam e discutiam, versículo 15, o próprio Jesus
se aproximou e começou a caminhar com eles. E eu gosto da maneira que Jesus faz. I like the way Jesus does in here. Tipo assim, você tá triste? Like you're sad. Você não tá acreditando muito, não? You don't believe. Então deixa eu chegar aqui um pouquinho So do seu let lado me aqui. draw near to you here Vamos bater um papo. and let's talk about it. Cara, nosso Deus conversa com a gente. Because our God speaks to us. O Espírito Santo fala conosco. The Holy Spirit, He's talked to us. He Ele talks to chega us. junto. He comes near us. Mais do que isso, More than this, ele vive dentro. He lives O inside. Espírito Santo habita em nós. The Holy Spirit lives in us. Esteja atento à voz do Espírito. So be aware of His voice. E Jesus pergunta sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, como se ele não soubesse. So Jesus is asking, what are you talking while you walk? Like He didn't know. Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: What the flower? Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu aqui esses dias? So one of them said, how come you don't know? You're the only one that don't know what's going on here. E ele fala: Que coisas? Jesus de novo: Que coisa que aconteceu? And then Não Jesus is sei. like, what? What happened? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. And they were Ele saying, era um what happened profeta, to Jesus? He was a prophet, poderoso em palavras e obras diante de Deus Todo-Poderoso. mighty in deed and word before God and all people. Já começa por aí, né? Ele era um profeta. So he was a prophet. That's the first point. Cara, eles não entenderam. They couldn't understand it. Eles não entenderam quem Jesus era. They couldn't understand who Jesus actually Eles was. achavam que Jesus era um profeta. They thought that Jesus was just a prophet E era um profeta muito bom, que realizava and it milagres, was really good and he was doing miracles, pregava a palavra, preaching the word, mas morreu. but he died. Então, partiu de volta para minha casa, né? So let's go back out to home. Os chefes dos sacerdotes, versículo 20, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Sabe o que eles estavam esperando? Do you know what they were waiting for? Alguém que acabasse com o Império Romano. Someone that would finish the Roman kingdom, Alguém que fosse tirar César do trono, that would dethrone Caesar, que ia sentar no trono no lugar dele that would sit in his place there, e que ia exaltar os judeus. and that would exalt the Jewish. Em outras palavras, eles estavam esperando alguém que reinasse nesta terra. So they were waiting for someone to reign on that earth. Só que o cara morreu. But he died, E agora eu preciso continuar pagando imposto. and now I still have to pay my taxes, Cara, e o aluguel não para de subir. and rent is going up, E eu não aguento mais andar de bicicleta no inverno. and I can't bear, cycling in the winter. Eu achei que ia mudar tudo. I thought everything was going to E change, parecia mesmo que ia mudar. and it looked like it was going to change, O cara morreu. but he died. Cara, o que eu vou fazer? Vou voltar pro que eu fazia antes. What am I going to do? Like, I'm going back to what I used to do before. É impressionante como a gente lidar com as frustrações fugindo, não é? It's interesting how we deal with frustration by running from them. Fé Faith não é um sentimento. isn't a feeling. Fé é um estilo de vida, Faith is a lifestyle. uma atitude de cada vez. It's an attitude day by day. Se a cada momento difícil da sua vida, So if every hard moment you face in life, você tirar Jesus do trono e colocar ele na cruz de novo, you take Jesus from the throne and you crucify him again, realmente as coisas nunca vão ir pra frente, irmão. things will not go ahead in your life. Ele vive. He is alive. Mas eles queriam alguém para reinar nesta terra. But they wanted someone to reign in this earth. Eles queriam estar bem nessa terra, They wanted to be okay on this earth, como a nossa irmã comentou aqui no testemunho. like she shared in her testimony. Muitas preocupações com essa vida, A lot of preoccupations with this life, mas eles não entenderam a mensagem. but they couldn't understand the message. E aí eles ainda falam no versículo 22, algumas das mulheres entre nós deram um susto em nós hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E disseram que ele está vivo. Doideira, né? Crazy. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram realmente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Se você não crê, If you don't believe, você vai responder exatamente assim. this is going to be your answer. Ah, elas disseram que o túmulo está vazio. They said the tomb was empty, Mas você sabe que mulher aumenta muito a história. but you know das that coisas, women, né? like, they tend to, Desculpa aí. add a bit to the Homens story. também aumentam de vez em quando. No, I'm just joking. Men do that as well. Mas o fato é que, cara, eles não acreditaram no testemunho delas. But the fact is that they didn't believe in her testimony. Elas viram o túmulo vazio. They saw the tomb that it was empty. O corpo não estava lá. The body wasn't there.
E eles não acreditaram. and they couldn't believe. E eles estavam voltando tristes para casa, And they were coming back sad home com um túmulo vazio sem um corpo. with the empty tomb without the body. Cara, a falta de fé nos cega. And lack of faith, it blinds us. Você precisa dar um passo. You have to take a step. Ainda que você não consiga acreditar completamente. Even though you're not able to believe completely. Mas se está alinhado com a palavra de Deus, But if it's according to the word of God, dá o passo. give the step of faith. Porque pela palavra de Deus, Because by the word of God, Deus se responsabiliza. God will be responsible for it. Porque se Deus está falando, perdoa o seu próximo, Because if God's saying, forgive your neighbor, e você será perdoado, and you will be forgiven, ainda que seja difícil, even though it's hard, ainda que você não queira, even though you don't want to, dá o passo. give the step. Por mais que você não creia que alguma coisa vai mudar, Even though you don't believe that things will change. mas a palavra diz But the word que says se você perdoar, that if you forgive, você alcançará perdão. you will find forgiveness. Então, se você perdoar, So if you forgive, você está clamando a palavra de Deus you are claiming the word of God e dizendo, Senhor, and saying, God, eu creio I que believe se eu perdoar, that if I forgive, eu vou receber perdão. I will receive forgiveness. Então eu vou dar o passo. So I will give the step of faith. Fé Faith é uma atitude. is an attitude. Aliás, é um estilo de vida. It's a lifestyle. Uma atitude de cada vez. It's a day-by-day attitude. Às vezes você vai precisar ter fé para uma coisa às 7 da manhã. Sometimes you will need faith for something at 7 in the morning, Às vezes você vai precisar fé para outra coisa às 10 da manhã. and then you will need it again at 10 in the morning, Aí você vai precisar fé para outra coisa às 5 da tarde. and then you need faith again 5 in the afternoon, Aí você já não acredita mais no que você acreditava às 10 da manhã. and then you don't believe again what you were believing 10 in the morning. Esse é o nosso coração, é 'Cause assim mesmo. that's our heart, that's how it goes. Aí você vai precisar dar um passo de novo And then you need to take another step para continuar crendo. to keep believing, Inclusive continuar perdoando. even to keep forgiving. Tem pessoas que você vai precisar perdoar todo dia. There's people that you will have to forgive every day. Até você perdoar ela de verdade no seu coração. Even until you actually forgive that person truly in your heart. Mas vou te dizer uma coisa, uma hora vai. Well, I'll tell you, one time it will happen. Aí você fala assim, mas Deus, é muito difícil amar essa pessoa. Then you say, God, it's really, really hard to love that person. Agora pergunta para Jesus, Jesus, é difícil me amar? But then you could ask Jesus, is it easy or hard to love me? Porque Deus, eu sei que eu não sou fácil. Because God, I know I'm not easy. Às vezes eu olho para essa palavra aqui e falo, não, Sometimes I look at this word and I think, oh no, too much, velho, aqui você deu uma exagerada. é muito, no problem, there's no way. Mas às vezes a gente faz isso, cara. Sometimes we do that. Dá o passo. So give the step. Creia na palavra. Believe in the word. Sabe por quê? Do you know why? Você pode entender que se você perdoar, você vai receber perdão. You may understand that if you forgive, you will receive forgiveness. Você ainda vai falar, não, tá escrito. And you even going to say, oh, it's written. Se eu perdoar, eu vou receber perdão, entendi. If I forgive, I will be forgiven, yeah? Só que eu não criei, Well, I didn't believe it porque eu não perdoei. because I didn't forgive. Cara, crer So believe. é um estilo de vida. Belief is a lifestyle. Aí Jesus diz no 25. Then Jesus says on the verse 25, Cara, como vocês custam a entender. E como demoram pra crer. Presta atenção que ele separa as duas palavras. so he separates two words. Cara, como vocês custam a entender e como It's- demoram pra crer em tudo que os profetas falaram. Não É. devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E olha só o que ele faz. E começando por Moisés, ou seja, volta tudo. E todos os profetas, tipo todos, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. So Jesus, he goes back to Moses and he explains through all the prophets about him in the scriptures. Mano, de capa a capa, From- Jesus é o centro da mensagem. From top to bottom, Jesus is the center of the message. Ou melhor, Jesus é a mensagem, ele mesmo é a I mensagem. mean, Jesus is the message. He himself is the message. Imagina 4 ou 5 horas de caminhada Can you think about 4 or 5 hours walking de Jerusalém para Emaús. from Jerusalem to Emmaus? Cara, 4 ou 5 horas de estudo bíblico com Jesus. So 4 or 5 hours of Bible study with Jesus. E ele começa, e Moisés, And he's like e Moses Josué, and e Joshua. aí ele vai, Isaías, And then he goes Isaiah, Zacarias. Zechariah. Go ahead, I know them. Véi, imagina Jesus passando por todos os livros, cara. Can you think about Jesus going through all the books? 4 ou 5 horas de estudo bíblico com Jesus. 4 or 5 hours of Bible study with Jesus. O evangelho é o poder The gospel is the power de todo o que crê. of those who believe. Não é assim? Crê em Jesus Cristo e será salvo. Isn't it like this? If you believe in Jesus Christ, you shall be saved. Creia.
So believe it. Volte nos profetas. Go back to the prophets. Volta em Go Moisés. back to Moses. Volta nos Salmos. Go back to the Psalm. Leia o que está escrito. Read what's written in there, Porque está escrito. because it is written. E eu vou te mostrar um pouquinho. And I will show you a little bit. Zacarias capítulo 3. Zechariah chapter 3. Quando começa a ir para os profetas menores, o bicho pega. Velho. So when it goes to those small prophets, it's hard. Olha só, versículo 8 ao 10. O que diz? Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Eu trarei o meu servo, o renovo, Jesus. Vejam a pedra que eu coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra em um único dia. O dia da cruz removeu o pecado. The day of the O dia cross da cruz. removed the iniquity. Naquele One day. dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, comunhão com as boas novas. So he's saying fellowship with the good news. Salmos 22. Psalm 22. Eu podia ir mais fundo nesse texto, mas eu quero concentrar num outro que vai vir já já. I could go deeper in that, but I want to share something else. Versículo 16 até o 18 diz o seguinte: Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, nenhum deles foi quebrado. Hallelujah. Mas eles me encaram com desprezo e dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Jesus nos Salmos. So that's Jesus in the Psalm. E esse não é o único. And this is not the only one. Tem muito mais, cara. There's loads of them. Mas o texto que eu quero concentrar But the text, the verses that I want to é um focus, texto que foi escrito mais ou menos 730 anos antes it was one that was written 705 years before that, do nascimento de Cristo. from the birth of Jesus. É um texto bem conhecido nosso. It's a very known verse, Isaías 53. Isaiah chapter 53. Você conhece esse texto. You know that text. Agora eu The quero que você verse. entre na cena. Now I want you to picture what's going on. Eu quero que você entre no caminho de Emaús, tá? I want you to place yourself and picture yourself in the Emmaus path. Eu quero que você imagine esses caras indo pelo caminho e você ali do lado. I want you to think that those guys are in that path and you're just there with them. E aí de repente Jesus fala: você viu o que está escrito em Isaías? And then all of a sudden Jesus says, have you seen what's written in Isaiah? Eu vou relembrar vocês. I will show you. Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele, Jesus, cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora ele mesmo não tivesse cometido nenhuma violência e não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor Deus tenha feito por ele, a vida dele, uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole.
ele verá a sua prole. Cara, eu e você. Me and you. Tá falando de nós aqui, He's talking cara. about us there. Hallelujah. E ele ficará satisfeito. Hallelujah. Depois do seu sofrimento, do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Hallelujah. Em outras palavras, ele vai olhar para nós e vai dizer, cara, valeu a pena. In other words, he will look at us and will say it was worth it. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. Você imagina Jesus falando isso para eles no Can you caminho de imagine Emaús? Jesus telling this to them at the Emmaus path? Você consegue entender Jesus ali falando assim, você está triste? Can you believe, can you understand Jesus there saying, are you sad? Eu levei sobre mim as suas tristezas. I took upon myself Não your tá aí. sorrows. Não está escrito que eu levaria sobre mim a sua angústia? Isn't it written that I would take upon me your sorrow? Wish. Não está escrito que eu levaria sobre mim todo o peso? Isn't it written that I would put upon my shoulders all the burden? Não está escrito que eu haveria de salvar? Isn't it written that I was the one who was going to save? Então se está feito, So if it's done, por que ainda você não acredita? why don't you believe it? Eu não disse para você que eu ia levar toda a depressão na cruz. I didn't say to you that I would bring depression on the cross. Eu não disse para você que eu ia levar toda a carência na cruz. Did I not tell you that all the emotional lack of emotion, I would bring that on the cross? Eu não disse para você que eu ia levar todas as suas tribulações na cruz. Did I not say that I would bring all your tribulation on the cross? Então deixa eu te dizer uma coisa aqui no caminho de Emaús. So let me tell you something here in the Emmaus path. Eu levei mesmo I did it, e tá feito. and it's done. E agora você pode ter vida. And today you can E have vida life, eterna an eternal life, comigo with me, na cidade onde flui o rio de água viva. in the city where the living water is going Onde não tem sol, cara. when there is no sun. Porque eu sou a luz naquele Because lugar. I am the light of that place. Não eu, Jesus é a luz, velho. Not me, but Jesus Você is tá the light. entendendo? Can you believe that? Jesus levou sobre si as nossas dores, cara. Jesus took upon himself our sorrows. Você é livre. You are free. Essa é a mensagem do evangelho. This is the message of the gospel. Isaías 61 diz: Isaiah 61 says, o Espírito do Senhor está sobre mim. the Spirit of God is upon E me, eu vim pregar liberdade aos cativos, and I came to free the captives, dar vista ao cego. to give sight to the blind. Cara, aquele que era surdo vai ouvir. The guy who couldn't hear will hear now. O Espírito de Deus The Spirit of God está aqui. is here. Está aqui, cara. Is Creia here. nisso. So believe it. Sabe por quê? Se você crê nisso, Because if you believe isso é it, poder de Deus para transformar a sua vida. this is the power of God to transform your life. Cara, você nunca mais vai ser o mesmo. And you'll never be the same again. Porque você vai falar, hoje eu estou passando uma tribulação. Because you say, today I'm going through a hard moment. Cara, mas amanhã não haverá choro. But tomorrow there will be no more pain. Eu vou estar num lugar onde dor nenhuma existirá. I will be in a place where there's no more sorrow. Eu vou olhar para o trono e eu verei a face do meu Deus. I will look at the throne and I will see the face of my God. Essa é a nossa mensagem. And this is our message. Essa é a nossa esperança, This cara. is our hope. É isso que nos tira da cama toda manhã. This is what wakes É us isso up que in the nos faz morning. viver. This is what makes us live. Se olharmos para qualquer outro lugar, If we look at any other place, não vamos ter nada. we will find nothing. Cara, mas se olharmos para Jesus, But if we look at Jesus, já temos tudo. we have everything. E ele continua. Hallelujah. And he keeps on going. Ao se aproximarem do povoado, versículo 28, para o qual estavam indo, Jesus fez com que, como quem ia embora, como quem ia mais adiante. E eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Cara, essa parte é fantástica. This part of the Bible is super. Presta atenção, Jesus ressuscitou. Now Jesus, he came back to life. Mesmo corpo. Same body. O que significa que a mão tá furada. Which means that the hand, the hole was there. Tem buraco na mão. There is a hole in the hand. Beleza, Jesus vai pelo caminho. So Jesus is in the path. E nessa época eles costumavam usar túnicas. And they used to wear garments.
E muitas vezes a manga era comprida. And sometimes it's a long sleeve. Então imagina Jesus de repente com a mão aqui e a túnica por cima da mão o caminho inteiro. So think about Jesus walking, and sometimes it's the cloth is covering his hand all the way, E expondo a palavra. and he's talking about the word. E aí de repente ele senta à mesa. And then all of a sudden he sits on the desk at the table. E a Bíblia fala que ele tomou o pão And the Bible says that he took the bread para partir. to split, to break the bread, yeah. Cara, quando ele levanta o pão, When he puts the bread up, as mangas caem, the sleeves, they fall. os buracos aparecem. And the holes, you can see the holes now. Era o Salvador ressuscitado naquela mesa. It was the resurrected king on that. Eles viram Table. aquilo. They saw that. E na mesma hora os olhos deles foram abertos. And in the very same time, their eyes were open. E então Jesus foi embora. And then Jesus disappeared. Eles viram. They saw it. Versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Não queimava o coração deles enquanto Jesus fazia um estudo bíblico So por they- 5 horas? They were speaking to each other and saying, our hearts were burning while he was speaking to us for 4 or 5 hours. Palavra de Deus, irmão. The word of God. O evangelho é o poder The gospel is the power para todo que nele crê. for those who believe it. Você imagina ele falando de Isaías? So can you believe him speaking about Isaiah? E sabe por que você entendeu? And do you know why you were able to understand it? Porque eu sei que o seu coração queimou enquanto a gente lia. Because I know that your heart was burning while we were reading this. Porque o meu aqui, cara, quase desmanchou, velho. Because mine was burning. Então eu sei que você leu esse texto comigo. So I know that you read this verse with me. E você entendeu que você falou, cara, olha o que ele fez. And you were able to understand and think, what did he do? E agora esses homens estão conversando. And now these men, they are talking to each other. Cara, o nosso coração não estava queimando enquanto eles põem a palavra. And they were saying, wow, our hearts were burning while he was speaking to us. Volta para a palavra. So come back to the word. Entenda a palavra. Understand the word. E creia na palavra. And believe the word. O evangelho é o poder de Deus The gospel is the power of God para todo o que crê. for all who believe it. Cara, se você crê, If you believe it, a sua vida nunca mais será a mesma. your life will never be the same again. Porque essa palavra Because this word é fiel. is faithful. E o Deus dessa palavra, And the God of this word, ele é fiel à sua he palavra. is faithful to his word. Não tem uma letra dessa escritura, meu There is irmão, no one letter from this scripture que não vai se cumprir. that won't be fulfilled. Jesus falou, céu e terra vão passar. Jesus said, heaven and earth will pass, As minhas palavras jamais passarão. but my words will remain forever. Volta para a palavra. So come back to the word. Mais 2 textos e a gente termina. 2 more verses and we'll finish. Isaías 41:10. Esse aqui é para te animar mais. Isaiah 41:10. Isaías é um negão assim para falar de Jesus. Isaiah is good to talk about Jesus. Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso não tema. Você ouviu tudo isso aqui hoje à noite? Could you hear everything here tonight? Por isso não tema. Now he's saying, so fear not. Deus falando, God is saying to you, porque eu, Deus, Jesus, for I am Jesus. eu estou com você. I am with you. Não tenha medo. Be not dismayed. Eu sou o seu Deus. I am your God. Eu fortalecerei. I will strengthen you. Eu ajudarei. I will help you. E eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. And I will uphold you with my righteous Não é right hand. você que segura na mão de Deus. It's not you that is holding his hand. É Ele que segura a sua. He is the one holding yours. E Ele não solta não, irmão. And he won't let go. Jesus falou, todos aqueles que o Pai me der, Jesus said, all those who my Father gives me, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. I will never cast them away. Isso é dele, cara. You're his De uma vez para sempre. for today and tomorrow, forever. Isaías 43. Isaiah chapter 43. Cara, a Bíblia é boa demais, velho. The Bible is really cool. É Yeah, doido, cara. you're crazy, man. Já nem sei mais qual que é o versículo, mas vou achar, gente. Fica tranquilo. Obrigado, era um mesmo. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou você, Jacó, aquele que o formou, ó Israel, ó igreja. Não tema,
De novo, não tema. Cara, não tem medo, relaxa, tá Again, tudo certo. Eu tô fear no not. trono, reinando, soberano. I am on the throne. I'm reigning. I'm sovereign. Ah, Don't o be Satanás, não sei o quê. Eu tô no trono, afraid. reinando, Satan, soberano. Fica tranquilo. I am on the throne. Don't be O worried. principado, a potestade, o nananã. All the power of darkness. No, no, no. Eu tô no trono, reinando, I'm soberano. sitting on the throne and I'm Dá pra você sovereign. olhar pra mim? Can you look at me? Para de olhar pro lado. Stop looking next to you. Não tema, pois eu o resgatei. Fear not, for I redeemed you. Eu o chamei pelo nome. I have called you by your name. Você é meu. You are mine. Quando você atravessar as águas, eu estarei com Aleluia. você. Quando atravessar os rios, eles não encobrirão. Hallelujah. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito inteiro, se precisar, como resgate para te livrar. Hallelujah. E a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. Porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, de novo, não tenha medo, pois eu estou com você. Hallelujah. Só uma última palavra agora, Just one last verse. e aí a gente fecha. and we'll Prometo. finish. Lá em Apocalipse 22, de novo, Revelation 22. Uhum. 15. 15. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria ou rebeldia, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Esse aqui é só pra gente não esquecer So this is just for us not to forget que nós temos uma responsabilidade that we have a responsibility de acordo com a salvação que recebemos. according to the salvation that we've Tudo been isso que given. eu falei aqui hoje à noite All this I said here tonight, não é uma licença para pecar. it's not a free ticket for you to sin. Você precisa viver de acordo com a palavra. You need to live according to the word. E se você ler e crer, And if you read it and believe e it, se você entender e crer, and if you understand it and believe it, você vai entender que já não dá mais para andar igual andava antes. you will understand that it's not even possible to do and the things that you used to do before. E porque você crê agora, And because you believe it now, e você tem essa esperança na glória futura, and you have that hope and the glory to come, e você entendeu que Jesus fez tudo por você na cruz, and you were able to understand that Jesus did everything for you on the cross, você vai abandonar os seus maus caminhos. you will leave aside your bad paths. Porque tudo que você considerava como bom, Because everything that you consider good agora já não vale nada perto de tudo isso. is worth nothing when compared to all this. A mensagem não mudou, irmão. The message is, that hasn't changed. A última coisa que você tem que falar para alguém, The last time that you have to say to someone, se arrepende. repent, Crê em Jesus. believe in Jesus, Apresente a mensagem. present him the message, Chame ao Call. arrependimento. to repentance. Porque aqueles que não se arrependerem, irmãos, Because those who do not repent, serão condenados. they will be condemned. Não está excluído da Bíblia essa parte. That part is not written off the Bible. Chame ao arrependimento. So call the repentance. Deixe claro que Jesus fez tudo na cruz. Make it clear that Jesus did everything on the cross. E que a pessoa precisa crer. But the person needs to believe it. Ah, mas nossa, eu for tão assim incisivo, pode ser que a pessoa fique meio brava But comigo. if I say this in this way, like the person might be angry at me. É que se você falar o que está escrito, It's that if you say what's written, você vai falar a verdade. you will say the truth. E a própria Bíblia te assegura And the Bible assures you que se eles conhecerem a verdade, that if they know the truth, a verdade os libertará. the truth will set them free. E se eles não aceitarem a palavra, And if they don't accept the word, amém. amen. O nosso trabalho, irmãos, Our job é semear. is to seed, Quem dá o Plant the crescimento who makes it grow e gera a vida and brings life é to o it, Espírito Santo. is the Holy Spirit. Ele é aquele que gera a vida. He is the one that brings life. Desde o começo foi ele. Since the beginning, it was Him. São três, né? So it's three. Três Oi. em um. 3 in 1. Nosso Deus é três em um. Our God is 3 in 1. É o Pai, He is the Father, é o Filho He's the Son, e é o seu Espírito and His Spirit atuando em nós. working in us. E sabe por que que eu tô te dizendo isso? And you know why I'm saying this? Porque no verso 17, Because in verse 17, e aí a gente fecha aqui, and then we'll finish here,
a Bíblia diz, o Espírito e a noiva. The Bible says the Spirit and the bride. Ou seja, é a igreja e o Espírito trabalhando em unidade. So it's the church and the Spirit working together. Dizem vem. They say, come. E todo aquele que ouvir, diga vem. And let him who hears say, come. E quem tiver sede, venha. Let him who thirsts come. E quem quiser, beba de graça. Whoever desires, let him take the water of life freely. Beba de graça da água da vida. It's free. The water of life is free. Essa é a palavra do nosso Deus, irmãos. This is the word of our God, É brothers. nisso que nós cremos. This is what we believe. Você entendeu? Can you understand it? E agora você creu no que você entendeu? And now, do you believe in what you understood? O Evangelho é o poder de Deus. The gospel is the power of God Para todo aquele que nele crê. for all those who believe in it. Vamos orar? Let's pray. Pai, nós te agradecemos.